Olá, meu amigo do Portal Criativamente, estamos aqui com mais uma videoaula da nossa playlist MySQL. Dando sequência nos nossos estudos, onde estamos tratando de bancos de dados relacionais, nós vimos na videoaula passada que este é o símbolo, a ilustração utilizada em materiais de apoio para bancos de dados, né? As variações são apenas de estética, que bancos de dados são formados por tabelas, as tabelas interligadas umas às outras, que as características básicas de um banco de dados relacional é que ele é formado, como dissemos, por um conjunto de tabelas, cada tabela é formada por seus campos. Então nós temos lá, por exemplo, o exemplo de cidade e estado, duas tabelas. Cada uma das tabelas é formada por seus campos, a tabela cidade formada por ID cidade, nome e ID estado, a tabela estado formada por ID estado, sigla e nome. Na sequência, que quando nós alimentamos uma das tabelas, nós estamos criando registros, assim, as colunas são chamadas de campos e as linhas são chamadas de registros. A mesma coisa acontece na tabela estado. As colunas são os campos, as linhas são registros, que cada uma das tabelas obrigatoriamente tem uma primeira coluna, um primeiro campo muito importante, que é chamado de chave primária, que pode ser identificado apenas pela nomenclatura ID, mas eu aconselho a colocar dessa seguinte forma: ID o nome da tabela, ID cidade para a tabela cidade, ID estado para a tabela estado. Essa primeira coluna, então, ela possa ser chamada de, esse primeiro campo, chave primária, primary key ou simplesmente PK. E que quando nós estabelecemos a ligação entre duas tabelas, nós fazemos por meio de relacionamentos, e esses relacionamentos são essas ligações entre uma PK, como nós vimos no slide anterior, e a outra coluna da outra tabela, que normalmente vai ter a mesma grafia. Então, na tabela estado, ID estado, na tabela cidade, ID estado. Isso é uma estratégia didática, é uma estratégia de organização. Então, ID estado na tabela estado é a chave primária. ID estado em uma outra tabela, por exemplo, na tabela cidade, passa a ser chamada de chave estrangeira, de foreign key ou simplesmente FK. O relacionamento, essa ligação, se faz entre uma PK e uma FK. Entre uma FK e uma PK. Então tá lá, o relacionamento vai ter sempre numa das pontas uma PK e na outra ponta uma FK. Não necessariamente nessa ordem, à esquerda a PK, à direita a FK. Isso aqui é só uma simbologia. Isso pode estar acima, abaixo, direita, esquerda, direita. Então aqui nós temos a PK à direita e a FK à esquerda. Então esses são os conceitos básicos de bancos de dados relacionais. Vimos isso com detalhes na videoaula anterior. Agora, como criar, como dar manutenção aos bancos de dados? Para tal, nós vamos precisar dos sistemas gerenciadores de bancos de dados, do sistema gerenciador de bancos de dados. O SGBD é um software, portanto, é uma aplicação, um programa de computador que vai permitir que o profissional técnico, que o especialista na área de banco de dados, crie os bancos de dados para as organizações destino, que aqui eu destaquei como empresa A, empresa B, empresa C e assim por diante. Ele cria o banco de dados a partir das necessidades da empresa em determinado momento. E, como toda empresa, como toda organização e até nós mesmos temos mudanças nas nossas necessidades, porque mudou a forma de trabalhar, porque foi incorporado um novo recurso tecnológico que exige mudanças na estrutura do banco de dados, por qualquer motivo. Há quase que sempre, isso é uma coisa certa, a necessidade da atualização da estrutura dos bancos de dados. Portanto, é por meio deste software, deste sistema gerenciador de banco de dados, que o profissional específico, o DBA, o Database Administrator, administrador de banco de dados, ele vai criar e dar manutenção para os bancos de dados. Assim,
Por ser um software, o sistema gerenciador de banco de dados ele precisa ser instalado. Ele não é um programa nativo de nenhum computador. Na verdade, nenhum programa é nativo. Até o próprio sistema operacional ele precisa ser instalado. E depois vem todos os softwares de operação, os aplicativos, os utilitários. Portanto, o SGBD ele precisa ser instalado na máquina. Nós estamos aqui exemplificando com MySQL, mas existem vários SGBDs, alguns gratuitos, outros proprietários. E apesar do SGBD ser proprietário de uma empresa específica, a Oracle, a sua distribuição tem se apresentado neste momento de maneira gratuita, de maneira free. E ele, não só porque é free, mas porque é um sistema gerenciador de banco de dados confiante, robusto, poderoso, que consegue gerenciar uma quantidade incrivelmente grande de registros, ele passa a ser, por essas características, talvez o sistema gerenciador de banco de dados de acesso gratuito mais utilizado no mundo. A partir do momento que o SGBD, que vamos falar assim especificamente das nossas videoaulas agora, que o MySQL foi instalado na máquina, naquele computador, ele passa a ser chamado de servidor de dados. Porque em seu disco rígido, em primeiro lugar, o profissional técnico ele vai criar um ou vários bancos de dados, cada um destinado a uma empresa, a uma organização. Lembre-se que tudo isso fica armazenado em disco, em disco rígido. E quando em operação, ou seja, o sistema de informações da empresa, o sistema da empresa, que vulgarmente as pessoas falam programa da empresa, ele está em operação, nós vamos ter essa situação aqui configurada. Um sistema cliente-servidor. O servidor ele vai atender aos clientes, que são os usuários do sistema. Então, por exemplo, imagine aqui que eu tenho no balcão de vendas o vendedor fazendo consulta de preços. Ele faz uma solicitação, eu quero a lista de produtos do fornecedor X. Então, ele faz uma solicitação ao servidor, ele processa lá no banco de dados, aplicando, numa linguagem bastante simples agora, filtros, e retorna para o cliente que solicitou a relação de produtos do fornecedor especificado. Esse outro aqui, por exemplo, é um outro vendedor, talvez um vendedor externo que não esteja utilizando um desktop, ele pode estar usando um dispositivo mobile. Então ele faz também uma solicitação consultando um preço. Então, faz a solicitação ao servidor, o servidor retorna os dados consultados. E aí ele pode inserir uma venda, então ele insere o produto, insere um segundo produto, insere um terceiro produto. Todos esses dados vão sendo agrupados, armazenados no banco de dados lá no servidor, e isso vai acontecendo simultaneamente por vários usuários, às vezes uma quantidade muito grande, principalmente em sistemas que rodam com acesso à internet. Então, uma quantidade muito grande de usuários alimentando o banco de dados simultaneamente, e este servidor também atendendo às solicitações de todos esses clientes. Portanto, esta máquina ela deve ter uma configuração bastante potente, porque ela vai atender, ela vai trabalhar recebendo e distribuindo dados, normalmente em quantidades significativas, com tempo de resposta para suas operações muito rápido, que essa é a grande necessidade dos sistemas hoje, Os sistemas exigem, além de acesso à distância, não só sistemas fechados dentro da empresa, em redes locais, mas sistemas que têm acesso por meio de comunicação sem fio à distância, via internet. Além desse acesso à distância, há necessidade também da velocidade, sem falar consistência de dados, segurança e todos esses fatores que dão a robustez do sistema de informações como um todo. Bom, apesar de serem
da conversa começar a ficar um pouquinho mais técnica, foi uma videoaula de apresentação. Estamos aqui dizendo então que o SGBD, no caso MySQL, é um software que ele precisa ser instalado, e a partir do momento em que ele foi instalado, aquela máquina passa a ser tratada, a ser chamada de servidor de dados. Nas próximas videoaulas nós vamos então começar a parte prática do curso, acessando, utilizando o MySQL. Nós vamos criar bancos de dados, criar tabelas, até chegarmos no ponto de inserirmos e consultarmos dados nas tabelas de um banco de dados. Então, até a próxima videoaula, meu caro amigo.